Então vamos lá. É, Primeiramente, boa noite a todos. Vamos fazer a oração para iniciarmos a aula. Eu não estou fazendo a oração para os estudos do Santo Tomás, porque eu não estou aqui com o meu cardzinho, né, que eu recebi da minha biblioteca católica de maneira acessível. Como eu mudei, minhas coisas ainda estão encaixotadas, então até achar isso aí vai demorar. Poderia, obviamente, ver no computador, mas até lá a gente faz um Pai Nosso que é a oração mais perfeita e já serve para essa situação também. Tá joia? Vamos lá. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, meus amigos. Hoje, quando eu estava preparando a aula, né, para vocês, eu lembrei que a sequência mais adequada para a aula de hoje seria continuar com o assunto da Eucaristia, né? Vale lembrar aqui que já há algumas aulas nós direcionamos a nossa atenção para a questão dos sacramentos e, dentro da ordem dos sacramentos, o certo seria começar com o batismo, passar pelo crisma e só depois chegar à Eucaristia. Mas nós mudamos totalmente a ordem, pulamos a questão moral das aulas de catecismo. O certo seria falar agora sobre a moral, o que um católico deve fazer, né, como um católico deve se comportar, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Mas nós pulamos também esse assunto, ainda vamos tratá-lo em nome da urgência aí da vida cristã do Tiago, que está prestes a receber a primeira comunhão. E diante disso, a gente adiantou um pouco o relógio dos temas e pulamos para os sacramentos, e ainda pulamos, né, o sacramento do batismo e do crisma, e pulamos direto para o sacramento da Eucaristia. Então, hoje, teoricamente, seria a nossa segunda aula sobre a Eucaristia, né? Lembrando que nós já pulamos um pouco a ordem na semana passada, ao fazer aqui uma aula especial sobre a Páscoa, aula que eu indico para quem não assistiu e para quem assistiu, assisti-la novamente, tá? A aula da semana passada é uma aula muito importante, apesar dela só ter 1 hora de duração, uma aula mais curta, é uma aula que concerne o centro da vida cristã, da vida católica. Católico que não medita a Páscoa não é católico, né? O evento mais importante de todas as Sagradas Escrituras é a Páscoa. É a Páscoa. A paixão, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há acontecimento mais importante do que esse na vida de um católico. Então, é o momento alto do calendário litúrgico, né, da vida cristã. Só que, preparando a aula para vocês, eu percebi o seguinte: eu acho que é importante nós termos uma visão geral dos sacramentos. Eu sei que nós já tivemos essa aula, tem uma aula lá gravada no YouTube chamada Introdução aos Sacramentos, na qual nós fizemos já uma visão geral dos sacramentos, mas eu acho que faltou algumas coisas. Então, o que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos fazer uma espécie de segunda parte de introdução aos sacramentos, para depois, na semana que vem, a gente fazer a segunda parte da aula da Eucaristia e continuar com a Eucaristia, e aí sim voltar à nossa programação normal, tá joia? Então, para hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos, de novo, fazer aqui uma introdução aos sacramentos, né? Trazendo elementos novos para que nós tenhamos uma visão mais correta, mais sintética do que são os sacramentos. Eu senti necessidade disso na medida que eu estava estudando e preparando a aula de hoje, tá joia? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque, assim como a Páscoa é o evento histórico mais importante, né, das Sagradas Escrituras, o sacramento talvez aí um assunto central da vida cristã. Então, a aula de hoje ela tem uma finalidade muito pretensiosa, tá? Eu quero conseguir, na aula de hoje, fazer com que todos vocês tenham uma síntese muito bem gravada e muito bem ordenada sobre o que é o sacramento dentro da memória.
Então, quero que a aula de hoje seja gravada na alma de vocês, porque, como eu disse, é o centro da vida cristã também. Tá? Se a aula passada foi o centro do calendário litúrgico, hoje vai ser uma aula também central, porque o cristão que esquece da aula de hoje, ele se perde no meio da sua evolução espiritual. Tá? Para iniciar a aula, eu vou fazer um apelo à filosofia. Tá? Quando a gente consulta e começa a estudar filosofia, os primeiros filósofos que nós estudamos são os filósofos pagãos, né? Os gregos antigos que viveram muito tempo antes de Cristo, portanto, muito tempo antes do cristianismo, mas que conseguiram aperfeiçoar o próprio intelecto de tal maneira que eles conseguiram entender coisas da realidade que depois a igreja vai, inclusive, confirmar. Né? Só para vocês terem uma ideia, os grandes filósofos da igreja que viveram na Idade Média, e o principal deles, Santo Tomás de Aquino, ele devia um profundo respeito aos filósofos pagãos. Para você ver que a igreja ela não tem preconceito nenhum a qualquer tipo de sabedoria, mesmo que essa sabedoria seja construída fora dos limites da igreja. Né? Inclusive, o São Paulo, né, quando vai escrever lá suas cartas, em um determinado momento ele diz que a igreja ela consegue admitir tudo quanto é verdade, engolir e se alimentar das verdades, mesmo fora da igreja, e cuspir fora aquilo que a igreja rejeita como mentira. Então, a Igreja Católica ela está sempre do lado da verdade, mesmo quando essa verdade é enunciada por um filósofo pagão. Só para vocês terem uma ideia, Santo Tomás de Aquino tinha grande apreço pelo maior filósofo da Grécia Antiga, que é Aristóteles, ao ponto de Santo Tomás de Aquino, nos seus livros, chamar Aristóteles de o filósofo com F maiúsculo. Vocês verem o apreço que ele tinha por um grande filósofo pagão. E eu vou iniciar a aula de hoje apelando a um desses grandes filósofos, que é o próprio Aristóteles. Tá? O Aristóteles ele é o indivíduo grego antigo que tem a filosofia mais completa de todas, mais completa, inclusive, do seu mestre Platão. Né? Para quem não sabe, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. E o Aristóteles veio depois de Sócrates e Platão e, portanto, foi superior aos dois. Né? E não sou eu que digo isso. O próprio Platão já dizia isso. Né? Platão, quando dava aula para Aristóteles, e Aristóteles adentrava o recinto no qual Platão se encontrava, o Platão chamava Aristóteles de a sabedoria. A sabedoria. Para vocês verem o grau de admiração que o mestre tinha pelo discípulo. E o Aristóteles, em respeito ao mestre, mesmo discordando de alguns pontos, Aristóteles, perto da morte, pediu para ser enterrado como um filósofo platônico, em respeito ao mestre. Né? Então, eu vou apelar um pouco a Aristóteles para a gente iniciar a aula de hoje. Tá? O Aristóteles ele é um grande filósofo porque ele falou sobre todos os assuntos. Tá? E quando ele vai falar sobre a realidade, ele diz um negócio muito impressionante, que, obviamente, nenhum filósofo conseguiu relutar contra. Aristóteles disse o seguinte, Aristóteles disse que a realidade, ou seja, esse plano no qual nós fazemos parte, a realidade ela é ordenada. A realidade ela é estruturada por uma ordem. E como é que Aristóteles sabe disso? Aristóteles sabe disso porque ele confirma a seguinte evidência. Se eu sou dotado de inteligência e eu consigo compreender coisas do mundo, coisas da realidade, isso significa que a realidade é ordenada, visto que uma inteligência só consegue compreender aquilo que tem ordem. Né? Se nós apelarmos à nossa vida mais ordinária, imagine se você entrando num lugar todo bagunçado, todo caótico. Geralmente a frase que nós utilizamos é a seguinte: nossa, que bagunça, não dá para entender nada. Aquilo que nós não entendemos, ou é porque nós não estamos realizando o esforço necessário com a inteligência, ou porque aquilo que a gente está tentando entender é ininteligível. Não dá para ser entendido, é caótico demais. Então, quando Aristóteles diz, bem, a minha inteligência consegue compreender a estrutura do mundo, qual é a conclusão que ele chega logo depois disso? É que o mundo, é que a realidade é ordenada. Senão minha inteligência não conseguiria compreendê-la. Tá? Só que olha que coisa interessante. Quando Aristóteles, filósofo pagão, ele concebe a realidade como ordenada,
ele chega a uma outra conclusão também. Ele percebe o seguinte: tudo aquilo que tem ordem está direcionado a uma finalidade. Isso aqui também é um outro princípio que Aristóteles enuncia que não tem como ser negado. Olha só o que ele disse. Ó. O primeiro princípio, a realidade ordenada. O segundo princípio, a minha inteligência consegue compreender a ordem. E um terceiro princípio, se há ordem na realidade, há uma finalidade a ser cumprida. Né? Vou dar um exemplo. Tá? Você está andando na rua, você vê um gato. Bem, se o gato pertence à realidade, o gato obedece uma ordem na sua maneira de proceder na existência. Então, o que você espera do gato quando você cruza com ele na rua? Você espera uma série de ações, uma série de finalidades a serem cumpridas devido à sua ordem de ser gato. Então, por exemplo, você espera que ele possa miar, você espera que ele possa fugir de você, né? Você espera que ele possa correr em direção a você, você espera que ele suba no muro, você espera um monte de coisa do gato que está direcionada àquela ordem natural a qual ele obedece. Então, Aristóteles, quando ele percebe que o mundo tem ordem, que a inteligência capta ordem, ele percebe também um terceiro princípio. Tudo que tem ordem está ordenado a cumprir uma finalidade. Então, Aristóteles vai dizer, ó, tudo que existe no mundo existe para cumprir uma finalidade. Tá? E ao pensar o mundo, ele, num determinado momento da sua filosofia, ele começa a pensar sobre o ser humano. Sobre o ser humano. Levantando duas perguntas sobre o ser humano. A primeira, qual é a ordem interna do ser humano? E a segunda, qual é a finalidade da existência humana? Né? Se tudo tem ordem, tudo está ordenado a uma finalidade, essa pergunta serve para o ser humano. E as respostas que ele encontra a essas duas perguntas são geniais, né? E que a Igreja Católica aceita como verdadeiras e até otimiza um pouco depois as respostas do Aristóteles. As duas respostas que Aristóteles encontra são as seguintes. Primeiro, qual é a ordem interna do ser humano? Ou seja, o que é a natureza humana? Né? E aí ele consegue concluir o seguinte. Olha que coisa impressionante. Aristóteles vai definir o ser humano como um animal racional. Veja, a gente escuta essa definição desde as aulas de ciências do ensino fundamental. O homem é um animal racional. Essa definição foi veiculada por Aristóteles. Mas, olha, essa definição ela é genial, porque ela consegue explicar de maneira sintética e perfeita a ordem interna da natureza humana. O homem realmente é um animal racional. E o que significa dizer que o homem é um animal racional? Por favor, prestem bastante atenção. Primeiro, quando Aristóteles diz que o homem é um animal, ele está dizendo que o homem possui características semelhantes aos animais. E se fôssemos elencar no ser humano algumas potencialidades que ficam muito claras no ser humano de serem bem vizinhas aos animais, é o fato do ser humano ser um ser material, ser um ser que deseja bens materiais, ser um ser que precisa da materialidade das coisas para perceber as coisas. Veja, nós somos dotados de 5 sentidos, assim como os animais. Quando a gente quer compreender qualquer coisa, como, por exemplo, essa caneca, a primeira percepção que eu tenho da caneca é uma percepção material, que vem através dos meus 5 sentidos, assim como os animais procedem. Então, o Aristóteles ele nos categoriza como animais porque nós precisamos da materialidade das coisas para compreender as coisas. Nós precisamos de usar os nossos 5 sentidos, assim como os animais. Né? Mas também nós somos racionais. O homem é um animal racional. Essa nota aí, característica racional, é o que nos diferencia dos animais. Então, se temos características semelhantes aos animais, temos também uma nota que nos diferencia dos animais, que é a capacidade racional. O que a nossa capacidade racional faz, segundo Aristóteles? Segundo Aristóteles, a nossa capacidade racional, isso aqui é muito importante, ela é dotada de vontade e intelecto. Ou seja, olha que coisa impressionante. Nós, com o intelecto, podemos compreender coisas imateriais
imateriais, que são invisíveis aos sentidos, e mediante a compreensão dessas verdades imateriais, nós podemos guiar uma inclinação natural dentro de nós, que é a vontade, para obedecermos esses valores imateriais. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. A maneira do ser humano proceder na existência é uma maneira que flui das coisas materiais até coisas imateriais, que são invisíveis aos nossos olhos. Percebe? Então, veja, a verdade e o bem que eu estou em busca são imateriais. Mas para eu compreendê-los e segui-los, eu preciso antes ter experiências materiais do mundo. Então, o homem, ele é meio material e meio imaterial. Ele é meio animal e meio racional. E veja que coisa curiosa. Essa parte racional do homem, Aristóteles, ele está dizendo o seguinte nas entrelinhas. É que com essa capacidade racional que nós temos, nós somos abertos espiritualmente para a realidade. Então veja que coisa curiosa. O fato de sermos racionais faz de nós criaturas espirituais. Então, por favor, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando a gente diz que o ser humano é um ser espiritual, a gente está dizendo que o ser humano é dotado de razão, é dotado de intelecto, é dotado de vontade, ou seja, é dotado de uma abertura para uma realidade imaterial que transcende a mera materialidade das coisas. Os animais não são seres espirituais, porque apesar deles terem uma alma, a alma deles não é espiritual. Eles não têm intelecto, eles não têm vontade. Eles não têm uma abertura para uma realidade imaterial que transcende a realidade material. Percebem o que eu estou dizendo? Então veja que coisa curiosa, isso aqui é muito importante. Quando a Igreja Católica, através de Santo Tomás de Aquino, estudou a filosofia de Aristóteles, o que Santo Tomás de Aquino percebeu? O que a Igreja Católica percebeu? Percebeu o seguinte, que no fundo, essa nossa abertura espiritual é uma abertura para Deus. É uma abertura para Deus. Então o homem, ele possui em sua natureza uma abertura para Deus. Tá? Agora veja que coisa curiosa. Isso tudo que eu expliquei até agora responde à primeira pergunta, que é como funciona a ordem natural do ser humano. Como funciona a maneira de proceder na existência do ser humano. Faltou uma segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: qual é a finalidade da existência humana? Qual é a finalidade da existência humana? É óbvio que a finalidade da existência humana não pode estar atrelada ao nosso lado animal. A finalidade da existência humana tem que ser algo a ser cumprido pela conduta humana que nos diferencia dos animais. Portanto, está no nosso lado espiritual. Então, qual é a finalidade da existência humana? É satisfazer o nosso lado espiritual. Então, o que o Aristóteles está nos dizendo é o seguinte: eu sou mais humano na medida em que eu estou agindo mais com o meu lado espiritual. Na medida em que eu busco satisfazer mais o meu lado espiritual do que o meu lado animal. E o Aristóteles vai dar um nome para isso. Ele vai chamar isso de felicidade. Felicidade. Então, veja que coisa curiosa. A finalidade da existência humana é ser feliz. A finalidade da conduta humana é ser feliz. É satisfazer o meu lado espiritual. Pois bem, quero que vocês prestem muita atenção. Quando Santo Tomás de Aquino e a igreja estudaram Aristóteles, o que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte: o Aristóteles aqui, ele percebeu algo muito interessante, que o homem é aberto espiritualmente. Mas nós, católicos, munidos da revelação do próprio Deus, revelação essa que Aristóteles não acessou, porque viveu no século IV antes de Cristo, através da revelação do próprio Deus encarnado, de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica elevou essa felicidade ao seguinte: é feliz o homem
que tem o máximo de intimidade com Deus. É feliz o homem que busca a santidade. É feliz o homem que mantém em si a esperança de ser salvo. Então, agora, para a Igreja Católica, renovando Aristóteles, a partir da revelação divina de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica vai dizer que a felicidade humana está em repousar em Deus, ser salvo por Deus, aumentar a intimidade com Deus. Isso é o máximo da felicidade humana, que transcende os seus aspectos naturais. Percebe? É muito importante lembrarmos disso. Não existe felicidade para o homem que não repousar o seu espírito em Deus. Felicidade essa que só vamos encontrar maximamente na outra vida, se formos salvos. Se formos salvos. Então, temos aí um direcionamento, uma ordem percebida pela Igreja Católica mediante a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seguinte: só dá para ser salvo através da ação de Deus em nós. E nós já aprendemos aqui em outras aulas. A nossa salvação, a nossa felicidade, portanto, só vem através da ação da graça em nós. Por quê? Porque se a salvação, ou melhor dizendo, a felicidade, está numa realidade sobrenatural, então essa felicidade que eu almejo, ela está para além dos limites naturais das minhas capacidades. Então, para eu atingir essa felicidade, eu preciso da ajuda sobrenatural. E essa ajuda sobrenatural, que é a ajuda do próprio Deus, nós chamamos de graça. Percebem? Então, eu tenho que ter a ajuda do próprio Deus para eu aumentar a minha intimidade com Deus e aí sim repousar em Deus. Então, somente através do mérito de Deus é que eu consigo alcançar a minha felicidade sobrenatural. Isso vocês já sabiam, porque isso eu já expliquei. Eu só estou dando agora um arcabouço filosófico para a gente entender isso melhor. Por isso que nós estamos aqui. Por que nós estamos assistindo essa aula? Porque nós compreendemos que essas aulas são necessárias para que eu tenha a abertura adequada para que a graça possa agir dentro de mim e eu direcionar a minha existência para a salvação. E aí sim eu encontrar minha felicidade sobrenatural. Então veja, o mérito para minha felicidade não é meu. O mérito é da graça do próprio Deus. Então eu só posso repousar em Deus através da ajuda do próprio Deus. Percebe? Vale lembrar aqui um pouco da aula passada, sobre a Páscoa. Por que a Páscoa é um ponto central da história, né, da redenção humana? Por um motivo muito simples. Deus criou o homem por amor. O homem traiu esse amor pecando. Só que o pecado que você faz contra Deus é um pecado infinito. Portanto, você tem uma dívida infinita com Deus. Agora, para eu ser salvo, eu preciso pagar a dívida. Deus, através da segunda pessoa da Trindade, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, a dívida então é paga, porque sendo Deus e a dívida sendo infinita, agora a dívida pode ser paga. Só que olha que coisa curiosa. A partir da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, o Deus feito homem, ele consegue pagar a dívida, porque agora é homem, paga a dívida que é infinita, porque também é Deus, e disso surge o mérito infinito. O mérito infinito para a salvação dos homens. Então, veja bem, sem a vida, sem o nascimento, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiríamos acessar o mérito para a nossa salvação. Então, se esse mérito é infinito, eu posso recorrer a esse mérito sempre que eu quiser. E esse mérito ele é apresentado para mim de que forma? Simples, através da igreja.
A igreja é o Cristo. A igreja é o Cristo. Então, a igreja é como se fosse um baú de méritos infinitos, no qual eu posso acessar para direcionar a minha vida à abertura da graça. Então, a graça vai agindo dentro de mim e eu vou tendo ali a garantia, por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, a garantia que eu serei salvo. Por isso que a Igreja Católica vai dizer, não há salvação fora da igreja. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Não há salvação a não ser por mérito, pelo mérito infinito de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem isso? Por isso que nós precisamos da igreja, por isso que nós estamos tendo essa aula aqui. E aí, olha que coisa curiosa, tá? Essa aula aqui de hoje está servindo como uma síntese de todas as aulas que nós tivemos até agora. Por isso que ela é importante, tá? E aí, o que acontece? A vida cristã, portanto, é a vida na qual eu me abro para a graça e, pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça move a minha inteligência e minha vontade em direção à minha salvação, em direção à felicidade eterna. Tá? E aí, o que eu encontro quando eu começo a ter uma vida cristã? Eu encontro 3 pilares da igreja. 3 pilares. Cristão que não age através desses 3 pilares não é cristão. Qual é o primeiro bastião da igreja? Que é cedido para nós como tecnologia de abertura para a graça. São as verdades da fé. Ou seja, eu, enquanto cristão, eu tenho que compreender certas verdades, acreditar nessas verdades. Senão, nem começo uma vida cristã. Não há coisa mais triste do que você conversar com pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem as verdades da fé. Olha, isso daí é uma vida cristã meio capenga. Basta que lembremos das nossas aulas sobre o credo, sobre a síntese das verdades da fé. O credo é a síntese das verdades da fé. Nós utilizamos 2 aulas para analisar o credo. Eu tenho que acreditar naquilo ali. Se eu não acredito nas verdades da fé, eu não sei para onde eu devo ir. O meu intelecto não vai estar funcionando direito. Percebe? O segundo pilar da Igreja Católica é a moral. Porque não basta a igreja nos fornecer as verdades da fé. Ela tem que também direcionar a nossa conduta para que possamos agir de acordo com as verdades da fé. É aí que vem a parte moral da igreja, que nós ainda não estudamos aqui nas aulas, que é a parte dos mandamentos. Nós vamos ter aqui várias aulas para estudarmos quais são os mandamentos da igreja, quais são os mandamentos da vida cristã. E, por último, olha que interessante, como nós temos que acreditar em certas verdades e devemos agir moralmente para obedecer essas verdades, é necessário também uma ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus, eu não vou conseguir agir moralmente em direção às verdades da fé. Essa ajuda de Deus, a igreja nos fornece através de 2 tecnologias, os sacramentos e a oração. Nós tivemos aqui várias aulas sobre a oração. Tivemos 4 aulas sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração mais perfeita que existe, e 2 aulas sobre a oração da Ave Maria, que é a segunda oração mais importante da vida cristã. E, além da oração, temos os sacramentos. E é aqui que nós entramos ao cerne da aula de hoje. Sem a vida pelos sacramentos, não há vida cristã, porque não há ajuda de Deus. Deus age na vida cristã, auxilia a vida cristã por meio dos sacramentos. Por meio dos sacramentos. Então, vamos relembrar aqui aulas anteriores. O que é o sacramento? De uma maneira vulgar, tá? Vulgar, superficial. O sacramento é a tecnologia necessária que a igreja fornece para que você abra a sua alma para Deus agir. Então, sem o sacramento, meu amigo, Deus não pode agir na sua alma. Portanto, Deus não pode te ajudar na sua vida cristã. E sem a ajuda de Deus, você não será salvo, você não vai atingir essa felicidade sobrenatural.
Então, os sacramentos são necessários à vida cristã. Percebe? O Tiago vai receber a primeira comunhão, é um sacramento. Sem a primeira comunhão, não tem vida cristã. O Tiago deve estar ansioso por isso aí. Percebem a questão? Agora, uma definição mais correta, mais formal do sacramento, que é a definição oficial do catecismo, é a seguinte: ó, o sacramento é um símbolo eficaz da graça instituída por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Vou repetir, ó. Um sacramento é um símbolo eficaz de graça. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: quando eu recebo um sacramento, automaticamente é produzido dentro do meu ser uma graça. Então, Cristo, como Cristo instituiu o sacramento, foi o próprio Cristo que garantiu o seguinte: olha, se vocês viverem o sacramento da forma correta, vai ter uma graça produzida dentro de vocês. Independente da sua intenção, independente, inclusive, da intenção do sacerdote. Se o sacramento for aplicado da forma correta, vai produzir dentro de você uma graça. O negócio é tão sério, mas tão sério, que olha que coisa curiosa. Se um padre estiver em pecado mortal, mas mesmo assim, né, ele batizar uma criança na forma correta, o batismo é válido e produz a graça naquela criança. Ou seja, Cristo vai lá e toca a alma daquela criança. Então, Cristo, ele garantiu a eficácia do sacramento. O sacramento produz a graça dentro da alma humana. Então, é um símbolo eficaz, que produz aquilo que ele simboliza. Isso é muito importante. E olha que interessante. O sacramento ele tem uma finalidade, que é santificar a nossa alma. Então, assim, se eu quero a felicidade sobrenatural, se eu quero a felicidade eterna, eu preciso ser salvo. Mas para eu ser salvo, eu preciso do sacramento. Vale aquela simbologia que eu narrei para vocês em aulas atrás. A gente tem que imaginar o seguinte: o meu coração ele está todo podre, todo sem formas, e ele precisa que Cristo trabalhe nele para doar uma forma do coração, que é a forma correta. Só que Cristo, enquanto carpinteiro, que quer trabalhar no meu coração de madeira, ele precisa da ferramenta. E as ferramentas são os sacramentos. E os sacramentos estão na ferramentaria, que é a igreja. Se eu esqueço dessa dinâmica, eu não tenho vida cristã. Eu não tenho vida cristã. Percebem isso? Então, o que é o sacramento na prática? Na prática, o sacramento ele é um sinal visível, tem que ser visível porque nós somos animais. Eu tenho que perceber o sacramento pelos meus 5 sentidos. Ele tem que ser visível, mas que produz um efeito invisível, que é a graça. Então, olha como Cristo pensou no ser humano. Deus, sabendo que o ser humano é meio animal e meio racional, é meio material e meio imaterial, e Deus, sabendo que nós só podemos alcançar a felicidade no nosso lado imaterial, ele institui para nós uma tecnologia que é visível, que nós acessamos no primeiro momento com o nosso lado animal, mas que quando nós acessamos é produzido dentro de nós, lá no nosso espírito, uma graça imaterial, uma graça espiritual. Então, o sacramento é uma tecnologia necessária à felicidade humana. Olha que incrível. Olha como Aristóteles, filósofo pagão que nem sonhava, né, em saber que Deus se encarnaria e revelaria um monte de verdade. Olha como Aristóteles, só pelo esforço da razão, tocou verdades muito importantes e interessantes. Então, Deus, suma sabedoria, fornece para nós o sacramento, que é percebido pelo nosso lado animal no primeiro momento, mas que produz dentro de nós uma graça sobrenatural, lá no nosso espírito, que corresponde à nossa felicidade de fato. Então, veja, se o sacramento fosse apenas material,
não salvaria a nossa alma. Porque sendo só material, só satisfaria o nosso lado animal. Então eu não teria garantia de ser salvo. Então veja, uma coisa é você pegar uma criança e molhar a cabeça dela. Se você só molhar a cabeça da criança, o único efeito que você encontra é o efeito material de limpar a cabeça da criança. Mas como o sacramento não é feito apenas de matéria, mas tem também uma forma correta, quando um padre pega a criança, molha a cabeça da criança e imprime a forma correta, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí é produzido na criança uma graça imaterial, invisível. Aí sim tem um efeito necessário, a salvação da criança. Percebem o que eu estou dizendo? Então, todos os 7 sacramentos, eles têm um lado material e uma forma. E essa matéria mais essa forma juntos produz dentro de nós uma graça. A graça passa a mover nossa vontade. Percebem isso? Lembrando sempre que os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele instituiu os 7 sacramentos desde a sua vida pública até a sua ascensão. Durante esse período da vida de Cristo, ele instituiu os 7 sacramentos. Está lá tudo nas Sagradas Escrituras, para quem quiser ver. Ok? Até aqui está claro? Show? Vamos dar mais um passo. A graça que os sacramentos produzem dentro de nós, ela tem um nome. Esse nome a gente tem que entender. Isso não foi explicado ainda em nenhuma aula. A graça produzida pelos sacramentos é chamada de graça santificante. Graça santificante. Então, olha o que nós estamos dizendo nas entrelinhas. Sem a graça santificante, Deus, o Espírito Santo, não pode habitar nossa alma. Logo, nós não podemos ser salvos, logo, nós não vamos encontrar felicidade sobreterrena. Então, a graça santificante é o que insere o ser humano numa vida sobrenatural. Percebem a questão? Então, veja que coisa curiosa. O primeiro sacramento de todos, que abre a possibilidade para os outros sacramentos, é o batismo. Então, veja a gravidade de uma criança que não é batizada. Quando o pai e a mãe têm um filho, ele tem que correr para batizar a criança. Porque se a criança morrer antes de ser batizada, ela não tem dentro de si o Espírito Santo agindo enquanto graça santificante. E aí, sabe o que acontece com essa criança se ela morrer antes do batismo? Ela vai poder experimentar, talvez, uma felicidade que não é sobrenatural. Porque ela não acessou a graça santificante. Segundo alguns doutores da igreja, quando uma criança morre antes do batismo, como ela não tem um pecado atual, ou seja, quando ela não agiu de maneira deliberada em relação ao pecado, mas ainda tem um pecado original dentro dela, porque ela é uma herdeira de Adão, ela deve ir para um limbo, que é um lugar que não chega nem perto dos céus, mas que a criança, pelo menos, vai poder experimentar uma felicidade natural. Percebem a questão? Então, veja a seriedade dos pais em ter de batizar uma criança. E pior, vamos aqui imaginar o pior. Os pais não batizam a criança vai envelhecendo e ela não se converte ao catolicismo. Olha a gravidade do pecado cometido pelos pais, que não batizaram a criança. Essa pessoa se afasta do catolicismo porque não foi batizada, não tem a ajuda de Deus de maneira direta, não tem a graça santificante. E aí, obviamente, se ela morrer, ela vai morrer em pecado mortal, e morrendo em pecado mortal, ela vai viver no inferno por toda a eternidade, que é o sofrimento por toda a eternidade, que é onde nós não queremos ir de maneira alguma. Então, veja, a graça santificante ela é produzida pelos sacramentos. Sem essa graça, nós não conseguimos atingir a felicidade sobrenatural. Ok? Professor, desculpa o barulho, ainda está numa festa aqui perto.
Sem problema. Uma dúvida esquisita. Se eu conheço uma família que não vai batizar, não é católica, não vai batizar o filho, tem algum problema um leigo batizar a criança sem o consentimento dos pais, sem ninguém ver? Não, não tem problema. Aliás, um padrinho é indicado fazer isso. Uma pessoa que se sente padrinha, né? Ou seja, eu sou tio, sou católico, vi que os pais são irresponsáveis. Eu vou tentar fazer a cabeça dos pais para batizar a criança. Se os pais não aceitarem, cara, não é errado levar a criança a ter um padre. Só que isso vai ser difícil, né? Porque geralmente pais de recém-nascidos são muito colados ao filho. Então eu indico uma pessoa que é muito católica da família tentar fazer a cabeça dos pais com muita sabedoria, com muito argumento. Essa seria a melhor atitude possível. É só um padre que pode batizar ou o leigo também pode? Não, o leigo também pode em situações de urgência. Situações de urgência. Então, por exemplo, uma pessoa está na beira da morte e não foi batizada. Se tiver ali um leigo católico, aliás, não precisa nem ser católico, não precisa nem ser católico, não precisa nem ter vida cristã ordenada. Se ele aplicar a matéria correta e a forma correta, aquela pessoa está batizada. Mas somente em situações de urgência. O ideal, obviamente, é um sacerdote batizar. Entendi. Tá claro isso? Roberto, Pode acho que falar. uma conversa uma vez, não sei se era com você ou com o nosso amigo Rafael, se eu não me engano, eu acho que ele comentou que teria que ter autorização de pelo menos um dos pais, no caso, quando a criança é muito pequena. Eu não tenho certeza É desse. porque, na verdade, a autorização dos pais, ela De já um está dos. não, sim, ela já está inserida aí pelo seguinte fato: a gente está tratando de criança, bebê. Os pais não estão distantes da criança. Pais de recém-nascidos estão juntos das crianças. Então, eu preciso da autorização do pai por necessidade até natural, né? Entende o negócio? Por isso que a ação mais prudente possível é você tentar fazer a cabeça dos pais. Você não tem como você raptar o filho, né? Você vai lá e roubar a criança, dar uma despistada e levar para a igreja. Mesmo porque você vai estar enganando e mentindo. Enganar e mentir já é pecado. Você entendeu o negócio? Aqui nesse livro aqui maravilhoso, que eu indico que vocês comprem, isso aqui vocês têm que ter, tá? A Fé Explicada. Isso daqui é porque tá embaçada. Agora ficou legal. Eu ia falar. Agora pegou, né? Não, embaçou de novo. Que bosta. Aí, cacete. Não interessa. A Fé Explicada é um livro interessante, por quê? Porque isso aqui é o catecismo explicado de maneira ainda mais mastigada. Né? Só para vocês terem uma ideia. Tem uma parte aqui que ele fala dessa questão que eu acabei de dizer do batismo, que é importante. Deixa eu ver só se eu acho que tem a ver com a pergunta do Tiago. Espera aí, só um segundo. Aqui, ó. As disposições de quem administra o sacramento não influem no seu efeito. É uma grande desordem que o sacerdote administre um sacramento com a sua alma em pecado mortal. Mas isso não diminui a graça que o sacramento confere. Quem receber esse sacramento obterá a mesma quantidade de graça, independentemente de que o sacerdote seja pecador ou santo. O essencial na administração de um sacramento é ter o poder de administrá-lo, ou seja, o poder sacerdotal, exceto no batismo e no matrimônio. Percebem? Então, no batismo e no matrimônio, né, em caso de urgência, um leigo pode batizar ou efetuar o matrimônio através da forma e da matéria correta. Mas aí tem que ser em caso de urgência. Percebem? Então vamos dar mais um passo. Veja bem, os sacramentos, em relação à graça santificante que eles produzem, os sacramentos eles podem ser classificados em duas categorias. Isso aqui também não foi explicado para vocês. E é muito interessante essas duas categorias. Os sacramentos eles podem ser os sacramentos dos mortos ou os sacramentos dos vivos. Esquisito, né? Sacramentos dos mortos
e sacramento dos vivos. O que esses dois termos querem significar? Morto e vivo. Obviamente, não é o morto no sentido da alma separada do corpo, mas é aquele indivíduo que está morto espiritualmente. Então, por exemplo, um recém-nascido, de algum modo, está morto espiritualmente. Porque um recém-nascido é herdeiro do pecado original. E pecado significa morte espiritual. Quando um ser humano está em pecado, ele está separado de Deus. Então, ele está morto espiritualmente. Então, quais são os sacramentos dos mortos? Os sacramentos dos mortos são aqueles sacramentos que querem trazer de volta a vida ao espírito do ser humano. Então, quais são os momentos em que o ser humano se encontra morto? Ele se encontra morto espiritualmente quando nasce, porque ele é herdeiro do pecado original, e quando ele peca, mortalmente. Aí ele também está morto. E aí o que a igreja oferece a partir da instituição de nosso Senhor Jesus Cristo? A igreja coloca para nós 2 sacramentos dos mortos, que visam ressuscitar espiritualmente os fiéis. Quais são esses 2 sacramentos? O batismo e a confissão. O batismo, para trazer a vida espiritual para o recém-nascido, ou para uma pessoa que ainda não foi batizada, porque ela se encontra em morte, porque ela é herdeira do pecado original, e para aquele indivíduo que, mesmo depois de batizada, pecou mortalmente e atualmente. Então ele precisa de se confessar para se limpar novamente e para fazer com que o seu espírito volte à vida. Então, os sacramentos de mortos são esses 2, o batismo e a confissão. Os outros 5 sacramentos são chamados de sacramentos de vivos. Por quê? Porque os outros 5 sacramentos, eles são destinados aos vivos espiritualmente que querem aumentar a graça santificante, que querem se fortalecer na graça santificante. Esses são os outros 5 sacramentos. Percebe a questão? Então, eu não estou morto espiritualmente e estou preparado para receber os outros sacramentos. Por exemplo, o sacramento da Eucaristia. Eu não posso, por exemplo, participar da Eucaristia e receber o pão divino se eu tiver em pecado mortal. Eu tenho que estar vivo espiritualmente. Por isso que a Eucaristia é um sacramento de vivos. Se eu tiver em pecado mortal, eu estou proibido de participar da Eucaristia. Estou proibido de receber o crisma. Estou proibido de receber a ordem, se eu quiser ser padre. E assim por diante. Então você tem 2 sacramentos de mortos, que visam trazer a vida espiritual de volta, e 5 sacramentos de vivos, que visam fortalecer e aumentar a graça santificante. Diga, Tiago. Mas e o matrimônio? Ele não pode ser também morto? Então, se eu estou morto espiritualmente e vou participar do matrimônio, eu estou me fechando para aquela graça que eu estou recebendo. O matrimônio ele vai poder até ter validade. Ele vai ter validade, se aplicar a forma e a matéria correta. Só que eu estou fechado para a graça. Como é que a graça vai agir dentro de mim se eu cortei o elo com Deus? Eu estou morto. Então, a graça santificante, naquela atualidade ali, não consegue atuar dentro de mim. Percebe? Por isso que é necessário você estar vivo espiritualmente, ou seja, não estar em pecado mortal. Pode estar em pecado venial, obviamente, tá? A gente vai entender isso quando a gente estudar a moral cristã, mas o pecado venial ele não rompe com Deus, você ainda continua vivo. Ok? Entendi. É válido igual, mas não recebe os bons frutos. Ele vai ter validade porque eu tenho outro, né? Um outro indivíduo. O outro indivíduo, se ele não tiver em pecado mortal, ele não tem culpa disso. Se o sacramento do matrimônio é a junção de 2 almas, aquilo vai ser válido. Mas a graça santificante atual na hora do matrimônio, a pessoa está fechada para ela. Deus não pode habitar a alma de um ser humano que está morto. Deus é vida, pô. Deus é vida. Coisa mais triste que tem, você tá na missa e você vê aquela fila quilométrica numa igreja onde não tem confissão.
Fala assim, a possibilidade de estar todo mundo ali em pecado mortal e comungando é gigantesca. O cara está comungando desculpa, ele está pecando infinitamente. E está piorando a situação dele. Percebe? Vamos dar mais um passo, tá? Olha que interessante. Essa graça santificante é ela que é produzida pelos sacramentos, com a via de abertura sempre vindo pelo batismo. O batismo é a via de abertura. Sem o batismo, você não pode receber os outros 6 sacramentos. E a outra via importante também é a confissão, como nós dissemos. Se você não se confessar, você está morto espiritualmente. Então, a graça santificante, ela está desatualizada dentro do seu ser. Ela não pode agir dentro do seu ser. Ok? Só que veja que coisa curiosa. Os sacramentos, eles não produzem apenas a graça santificante. Eles produzem também um outro tipo de graça, que é muito interessante. E para compreender esse outro tipo de graça, é necessário meditarmos sobre uma questão que pouca gente medita, que é a seguinte: por que os sacramentos são 7? Por que Cristo quis instituir 7 sacramentos? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque olha só, olha como filosoficamente, no primeiro momento, não faz sentido ser 7 sacramentos. Porque vejam bem, se a finalidade do sacramento é produzir dentro de nós uma graça santificante, seria necessário apenas um sacramento. A pergunta é, para que 7? Bastaria Cristo instituir só um sacramento, como o mérito é infinito, bastaria eu recorrer a esse único sacramento e pronto. Recupero a graça santificante e continuo minha vida cristã. Então a pergunta é, para que 7? Para que Cristo quis complicar a minha vida? É um questionamento que a gente pode fazer. Aí é que está. Olha o tamanho da misericórdia divina. Os sacramentos são 7 para melhor a graça agir no ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano, por mais que ele tenha a graça santificante dentro dele, o ser humano, como ele é um ser que vive no tempo, o ser humano é um ser que constrói uma biografia. Em outras palavras, todo ser humano tem uma história própria. Eu tenho uma história própria, vocês têm uma história própria. E vamos ser muito honestos. A nossa história é uma coleção de momentos diferentes que nós vivemos. O Roberto Varela de 10 anos atrás não tem nada a ver com o Roberto Varela de hoje. O Roberto Varela de 20 anos atrás, meu Deus, piorou. Tem nada a ver com o Roberto Varela de hoje. Então, veja bem, eu, por ser um ser humano material, animal, eu vivo no tempo. Então, a minha vida vai se desenrolando numa história. E aí, olha que coisa curiosa. Deus, sabendo disso, ele propõe para nós uma tecnologia necessária para cada momento da minha vida. Os sacramentos, eles são... Seu microfone está aberto. Não, sem problema. Foi mal. Nada, sem problema. Os sacramentos, eles são 7, por quê? Porque os 7 sacramentos, eles compreendem cada momento da nossa vida. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Presta atenção. Além da graça santificante que nos acompanha a vida inteira, desde que nós recebemos o batismo e continuamos a vida sacramental, os sacramentos também eles produzem um segundo tipo de graça, que é chamada de graça sacramental ou graça atual. Eu prefiro, inclusive, o nome graça atual. Por que graça atual? Porque nós podemos recorrer aos sacramentos para receber uma graça no momento atual da nossa vida, na qual nós precisamos de uma graça. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja em pecado mortal. Então, eu preciso de uma graça atual. Aí eu vou lá na igreja e um dos 7 sacramentos me ajuda nesse momento da minha vida, que é a confissão. Então, veja que coisa curiosa. Para cada momento da biografia de cada ser humano, você pode recorrer ao mérito infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, que abunda em 7 sacramentos aquilo que eu necessito para o momento atual da minha vida. Percebem o que eu estou dizendo?
E como é que esses 7 sacramentos eles se organizam numa dinâmica com a nossa biografia? É aqui que está a coisa mais interessante dos sacramentos. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Primeira estrutura que nós encontramos na nossa biografia é a estrutura mais natural da vida de um ser humano. Como é que nós podemos compreender a vida de um ser humano através da sua estrutura de vida natural? Simples. Todo ser humano nasce, vive em crescimento e morre. Todo ser humano nasce, cresce, se desenvolve e morre. Olha que coisa curiosa. Para essa primeira estrutura natural da vida humana, a igreja oferece 3 sacramentos. O nascimento para a vida espiritual é o sacramento do batismo. O crescimento, o fortalecimento, né? O crescimento na vida espiritual é o crisma, que você confirma a sua fé, que é o que vocês vão receber. E quando eu estou próximo da morte, eu preciso de meditar o fim da minha vida. E a igreja fornece um terceiro sacramento, que é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos produz em você uma graça atual que te motiva a meditar na própria morte. Então, olha que coisa curiosa. Nascimento, batismo, crescimento, crisma, fortaleço a minha fé, e a proximidade da morte, unção dos enfermos. Então, 3 sacramentos se ordenam uma primeira estrutura da biografia humana. Nascimento, crescimento e morte. Quando nós vamos para uma segunda estrutura da biografia humana, o que nós encontramos também? Olha que coisa curiosa. Todo ser humano, na sua dimensão animal, ele precisa de se alimentar e precisa de remediar o seu sofrimento. Olha que coisa curiosa. E para esses 2 movimentos da biografia humana, alimentação e remediação do sofrimento, nós encontramos mais 2 sacramentos. Para a alimentação, nós temos a Eucaristia, que nos alimenta espiritualmente. Olha que maravilha que é isso. O que é a Eucaristia? É o pão que nos alimenta, o pão espiritual que nos alimenta. E nós temos também que remediar o nosso sofrimento. Aí nós encontramos um outro sacramento, que é a confissão. Estou sofrendo porque estou em pecado mortal, vou me tratar no hospital divino. O hospital divino é a confissão. É a confissão, no qual Cristo médico toca meu coração e me purifica novamente. Então nós temos, nascimento, batismo, crescimento, crisma, proximidade da morte, unção dos enfermos, alimentação, Eucaristia, remediação, confissão. Faltam 2 sacramentos. Aí a gente vai para a terceira estrutura da biografia humana, que é o ser humano exercer a sua vocação, o seu chamado. Todo ser humano que busca felicidade tem que atender o seu chamado. E existem 2 grandes vocações na vida cristã. Ou você tem a vocação para ser um sacerdote do povo, da igreja, ou você tem a vocação de ser o sacerdote das pessoas que você ama, que são próximas. Esses 2 tipos de sacerdócio são a vida de um padre, de um bispo, de alguém que vai reger as missas e que, para isso, precisa do sacramento da ordem, ou então você vai reger sua família. E aí você precisa do sacramento do matrimônio. Percebem a questão? Então, em relação à vocação, que é a terceira estrutura da biografia humana, você precisa de exercer ou o sacramento voltado ao sacerdócio, que é o sacramento da ordem, ou o sacramento que é necessário para você ordenar sua família, que é o matrimônio. Veja que coisa curiosa. Então, os 7 sacramentos, olha que interessante, eles se ordenam dentro da biografia humana. Né? Primeiro, nascimento, crescimento e morte. Depois, alimentação e remediação. E, por último, a vocação. Fazendo um triângulo interessante em relação à biografia da vida humana. E os 7 sacramentos se encaixam nisso.
Diga, Tiago. É possível existir um ser humano que não tem nem a vocação matrimonial, nem a vocação do sacerdócio? Sim, é óbvio que é possível. Se você não tem a vocação para o sacerdócio e nem a Uhum. vocação para o matrimônio, você tem que viver em castidade. Você vai viver como um leigo, você não é sacerdote, ok? Só que você terá que viver a castidade, ou seja, se fechar para a vida sexual que visa a procriação e a ordenação da família. E aí o que vai acontecer? Na medida em que você vai praticar a castidade, que a gente vai ter oportunidade em algumas aulas de analisar isso, na medida que você pratica a castidade, né, e adquire a virtude da castidade, você começa a ser uma espécie de sacerdote informal. Você começa a irradiar também, né, a graça a qual você está recebendo, você começa a educar outras pessoas também. Eu Entendi. conheço pessoas muito sábias que não são nem sacerdotes e nem têm família. O Elias conhece um, que é o professor Donato. É um mestre, uma pessoa que, inclusive, demonstra até uma certa santidade. Aliás, a maior parte dos santos não são nem sacerdotes oficialmente ordenados, que ministram missas, e nem têm uma família voltada à procriação. Pronto. Quer exemplo melhor do que esse? Então, existe também essa terceira vocação. Mas aí você não vai, obviamente, participar de nenhum dos dois sacramentos. Percebe a questão? Nem da ordem, nem do matrimônio. Ficou claro? Ficou. Ok? Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu aqui dar uma visão mais ou menos geral, né, da vida cristã em relação aos sacramentos. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: desperdiçar a vida cristã significa não viver uma vida a partir dos sacramentos. Não viver uma vida a partir dos sacramentos significa dizer o seguinte, ó, estou me fechando para a graça santificante e para a graça atual. Você está dizendo nas entrelinhas o seguinte, ó, eu não preciso dos méritos de Cristo, que sofreu aquilo tudo por mim, porque eu sozinho consigo. Você está dizendo isso. Sozinho, sabe o que você vai conseguir? O inferno. Porque sem a graça, sem o mérito de Cristo, não tem como entrar nos céus. Não tem como ser salvo. É necessário, inclusive, quando vocês tiverem tempo, rever a sexta aula do nosso curso, no qual nós falamos aqui de predestinação, de graça, de lei, de salvação. Aquela aula lá é muito importante, muito séria. Porque lá a gente bate o martelo que é o seguinte: sem o mérito de Cristo, não tem como ser salvo. A pior coisa que você pode ouvir de alguém que se diz católico é falar assim: ah, mas eu não faço nada de errado, Cristo vai me salvar lá no final. Cara, não vai. Não dependa disso. Ele pode salvar? Pode. No finalzinho lá da sua vida, no último segundo, você pode se arrepender de todos os pecados, aparecer um padre, né, atualizar em você o sacramento da extrema unção, e você pode ir para o céu e ser salvo. Pode. Mas assim, isso é muito arriscado. Se você não for predestinado, é inferno, meu filho. É inferno. Então, uma vida mais assegurada cristã é a vida que perpassa pelos sacramentos. Cristo não pode trabalhar no seu coração sem ferramenta. Não adianta. Não adianta. Ok? Então, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar agora. Se não, podemos caminhar para a oração final. Ok? Então, vamos fazer aqui a oração final e encerrarmos a aula de hoje, tá? A aula de hoje, junto com a última aula e junto com a sexta aula, são 3 aulas do nosso curso que a gente tem que rever sempre, tá? Sempre. É muito importante. É muito importante, tá? Vamos lá, então, meus amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus, até mais.